Boa noite, secretária da Saúde, dona Cristiane Willer. Obrigado por a senhora vir aqui nos atender esse pedido desse vereador. É muito importante a gente vir e procurar entender um pouquinho o trabalho da Secretaria de Saúde. Nós sabemos que é uma secretaria com uma demanda muito grande, né? E muito importante para Jaraguá do Sul também. Eu vou fazer umas colocações para a senhora. Eu gostaria que, se a senhora pudesse, pontuar algumas destas perguntas, indagações que eu vou fazer para a senhora. Lógico que se a senhora puder atender também. São muitas. Eu tenho trabalhado muito com pessoas com necessidades especiais, né? E dentro dessa gama, eu trabalho com pessoas cadeirantes, muitas pessoas encamadas, e constantemente eu sou solicitado para procurar auxiliá-los em alguma forma. E me preocupa bastante, secretária, a forma que a senhora colocou a lei, a senhora colocou aqui algumas condições com relação ao SAD, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Domicílio. Sim. Hoje nós sabemos que está se reduzindo esse trabalho, que deveria ser ampliado, né? Como até o vereador Jair comentou aqui algum tempo atrás, que deveria ser aumentado também esse atendimento pela demanda que nós temos na nossa cidade. E também, no ano passado, esteve aqui na casa a pessoa responsável, o médico, fazendo um levantamento do trabalho que ele faz e atendimento dessas pessoas que necessitam disso daí. O que me preocupa também, secretária, com relação a isso daí, todas essas pessoas aí, é justamente o CAI, o Centro de Atendimento Especializado, e o SAT, que a senhora comentou há pouco ali. A falta de equipamentos ou falta de material para as pessoas. Isso é constante, eu estou sentindo. Por exemplo, a senhora citou há pouco a alimentação, uma pessoa que se alimenta, aquele leite, os gases, o quipos, a pomadas e até mesmo a fisioterapia, aonde que constantemente nós somos cobrados, porque são pessoas que precisam de fisioterapia permanente, tem laudo médico, tem toda uma condição que não pode ser interrompido esse tratamento, e muitas vezes não está sendo atendido na sua integridade esse trabalho. Isso me preocupa muito, né? Porque são pessoas que precisam, são pessoas que necessitam de um atendimento literalmente especial e importante. Muitas vezes não tem R$40 que custa uma sessão de fisioterapia para poder dar continuidade, mas R$40 uma sessão, vezes 10 é metade de um salário mínimo, né? Então isso me preocupa muito. A senhora me colocou aqui com relação aproximadamente quantos cadeirantes nós temos? 30? 40? São por volta de esse volume. Nesse volume. Que pegam os insumos lá conosco. São cadastrados, 29, né? E hoje foi uma redução bastante grande, né, secretária, nesse sentido, aonde, por exemplo, se precisar 10, vamos dar um exemplo, né? Com receita médica, com todo documentado, né, por um médico, ele consegue 5, consegue 3, isso me preocupa muito. Muitas vezes, secretária, os quipos têm que ser reaproveitados, isso é complicado. Eu não entendo de saúde, mas é o que me falam, o que me passam, então eu fico preocupado com essas pessoas que nós temos na nossa cidade, nós devemos ter esse respeito. Então eu gostaria que a senhora falasse se realmente houve a redução do material entregue para essas pessoas, tanto cadeirante quanto pessoas que estão acamadas na nossa cidade, que também são mais ou menos uns 40, 50 pessoas que são assistidas em casa.
Outra situação, secretária, pessoas que, aqueles agentes, o médico, a equipe da família, iria na residência fazer o curativo, muitas vezes eles não estão fazendo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho se isso acontece ou não acontece, como está acontecendo. Obrigado. Eu respondo agora? Sim. Então, primeira coisa, a questão do SAD, né? O SAD é Serviço de Atenção Domiciliar. Pelos critérios do Ministério da Saúde, a gente está atendendo todas as condições. Ou seja, é realmente para aquelas pessoas que estão em estado crítico, ele é para aliviar as internações hospitalares, então ele nem pode ficar com muito mais pacientes do que ele está hoje, né? Porque ele precisa ter um acompanhamento intermitente desses pacientes, ou seja, o paciente que pode sair da internação hospitalar, que não há necessidade de estar numa internação hospitalar só para tomar um antibiótico, por exemplo, em seus horários devidos. Então, o SAD ele tem que estar muito perto desse paciente para estar acompanhando se ele realmente está tomando aquela medicação nos seus devidos horários, porque você fazer uma interrupção ali já danifica todo esse processo. Como também a gente tem os pós-acidente vascular cerebral, derrames, né? Que realmente ficam completamente acamados e precisam ali de cuidados bem específicos, né? De sonda, de fisioterapia respiratória, de alimentação, e aí essa equipe fica realmente muito perto desse paciente. O que eu vejo que o senhor me traz são aqueles outros pacientes que não estão nos critérios, talvez, de SAD, né? E que são acamados também, né? E que não estão numa situação tão vulnerável quanto são esses de SAD. E realmente esses pacientes eles ficam a critério das equipes de saúde da família estar fazendo as visitas e fazer o acompanhamento, né? Os agentes comunitários também têm grande função nessa situação. Caso não esteja acontecendo essas visitas domiciliares, essa busca ativa, né, ou quando tiver algum problema em si que for contatado o posto, eu prefiro que seja feito realmente individualmente, até instruir a população que existe hoje uma ferramenta de controle social muito importante e muito efetiva para a gente, que é a ouvidoria, que realmente faça essa denúncia para a gente na ouvidoria, porque, sim, o SF ele tem que estar fazendo esse tipo de serviço, né? Ele tem que estar perto dessas pessoas que precisam de maiores cuidados, sim, né? Quanto à questão dos insumos específicos para cadeirantes, a gente realmente teve um problema no começo do ano. Na verdade, o problema começou já no ano passado, em que o setor de licitações não teve tempo hábil de fazer a licitação. E aí a gente teve tempo até, a gente tinha alguns insumos para estar distribuindo por algum tempo, né? Só que esse algum tempo foi março, né? E o setor de licitações acabou por problemas e acomodações de nova lei que entrou, enfim, eles não conseguiram colocar em prática essa licitação e começou a atrasar, né? E aí realmente houve uma quebra, né? Não tínhamos, no momento que foi negado ali, tínhamos alguma coisa, então, no final, a gente não deu realmente o que cada um precisava, né? Para que cada qual pudesse, né, dos 29 que a gente tinha, cada um pudesse receber um pouquinho, né? E aí, logo que depois foi restabelecendo, acho que foram umas 2, 3 semanas depois, esse insumo chegou. Foi uma sonda específica que é a que eles realmente usam. Para nós, fornecer esse tipo de sonda para que eles façam, né, esse tipo de sondagem efetivamente mais em conta do que realmente ficar a critério deles, eles não receberem essas sondas e
criar uma internação hospitalar por uma, né, ou não só a internação, gerar outros exames porque inflamou e etc. e tal. Então, isso para a gente é bem claro, tá? Então, o serviço hoje já está restabelecido, né? A gente tem algumas quantidades, sim, que são protocolos, né? O que a gente também começou a observar em vários, não só nesses de sondagem, abusos de pegar sondas lá. A gente chegou a ter um paciente que a gente pegou pacotes e pacotes dentro da casa dele e ele foi estocando, né? Então, por isso que a gente tem que colocar critérios, né? A gente tem que colocar, infelizmente, porque enquanto uns fazem bom uso, outros não fazem tão bom uso, né? Perfeito. Presidente, posso só concluir? Então, a senhora me garante que hoje está estabelecido já o serviço, vamos dizer assim. Hoje, se está na receita 10 gases, sondas ou algo assim, ele ganha. Não há equipe que tem lá na secretaria que diz, não, foi só dar 5. Porque estava acontecendo isso. Estava na época que a gente estava... Na verdade, assim, né? O serviço todo lá estava muito confuso mesmo. Então, ele continua confuso até a gente conseguir estabelecer os critérios e os protocolos, né? Infelizmente, eu não tenho como avaliar caso a caso. E as compras foram realizadas diante uma quantidade X feita lá no passado. Então, se eu aumentar muito, daqui a pouco vai faltar de novo, né? E mesmo assim, a gente andou percebendo também que mesmo as prescrições também estavam vindo de forma abusiva. Tanto é que nessa nossa comissão, a gente tem gente da auditoria, tem da média e alta complexidade, tem médicos junto para não ter abuso. Então, uma pessoa fazer 10 sondas por dia é quase impossível, né? Tem um meio termo ali que é o saudável, né? Então, é isso que a gente está avaliando também. Hoje eu posso te dizer assim, não está de todo bom, né? Mas ele vai ficar bom porque eu pedi agilidade nesses protocolos. A gente está achando coisas realmente bem cabeludas lá no meio, né? Mas eu te confesso que nós vamos conseguir consertar isso, né? Talvez a gente não consiga contentar a todos, né? Mas em média nós vamos contentar a quase todos, né?